Aos pés do Mestre, Evangelho Diário. Comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta quarta-feira, nós ainda estamos na oitava da Páscoa, ou seja, nós ainda estamos vivendo a ressurreição do nosso Senhor, ainda estamos comemorando, celebrando a Páscoa, a grande festa que é a ressurreição do Senhor. E nesse dia, juntos, oremos, pedindo a intercessão da Santa Virgem, para que ela venha intercedendo junto a Jesus, para aliviar todas as nossas dores, todas as angústias, para que verdadeiramente nosso coração esteja em paz. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O evangelho que meditaremos nesse dia é de Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quantas vezes nós já ouvimos dos discípulos de Emaús que caminhavam com Jesus? Caminhavam com Jesus antes de todo o suplício que o Senhor passou, e mesmo caminhando com ele, antes conhecendo, como eles afirmaram, que ele era um profeta, naquele momento que Jesus ressuscitado caminha com eles,
a palavra diz que eles estavam cegos e não reconheceram Jesus. Só foram reconhecer Jesus ao partir do pão. Irmãos queridos, o Senhor continua caminhando conosco, do nosso lado. E nós muitas vezes continuamos cegos, continuamos esperando esse Messias e não conseguimos enxergar que Jesus é o nosso Salvador, que veio por nós. E ainda mais, meu irmão, o partir do pão significa que o Senhor permaneceria conosco na Eucaristia. O Senhor permanece conosco todo domingo, é dia do Senhor. Por que é dia do Senhor? É dia de estarmos com Jesus. É dia de irmos à Santa Missa, à celebração e dizer como os discípulos disseram: fica conosco, Senhor. E quando partir o pão, comungar, como diz lá em São João no capítulo 6, comungar do corpo e o sangue desse Senhor, que nos ama imensamente. Não é um pão bento, meu irmão, é verdadeiramente carne e verdadeiramente sangue. É o Senhor novamente naquele altar que se dá por nós, por amor a nós. Que o Senhor te abençoe hoje sempre, que essa palavra, como diz os discípulos, possa calar em nosso coração e nós também possamos dizer que estava ardendo o nosso coração quando Ele nos falava. Que a paz do Senhor habite em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.